Isadora Silva, eu sou estudante da graduação da Faculdade de Letras da UFRJ e eu vim compartilhar um pouco da minha experiência com a extensão e de que forma essa experiência agregou na minha formação acadêmica. Bom, para contextualizar um pouco, o projeto é chamado Eu Escritor e é um projeto que basicamente visa levar a produção de texto, e a literatura para o público-alvo de uma forma mais criativa, de uma forma mais atrativa para esse público. O meu público em questão, o público em que eu apliquei esse projeto, foi o público do ensino básico, da rede pública. Foram alunos do 9º ano do ensino fundamental e era um encontro por semana. Nas aulas de português, a gente dedicava um tempo para aplicar esse projeto. A princípio, sempre tem um pouco de receio dos alunos, principalmente porque nessa faixa etária eles não gostam muito de escrever, eles têm certa rejeição a isso. Então eu tentei ouvir deles o que eles gostariam de fazer, o que eles achavam que poderia acontecer. E a partir dessa falha, dessa escuta, eu pude traçar um caminho, pude seguir uma linha. E essa linha foi basicamente de textos e de gêneros que dialogassem com a realidade deles. Eram alunos que constantemente gostavam de falar, que gostavam de compartilhar o que eles estavam fazendo, o que eles estavam vendo ao redor deles. Então, relato pessoal, relato de experiência, diário, o slam, rede social, foram alguns tipos de escrita, alguns gêneros textuais que eu trabalhei com eles, que eles puderam botar para fora, essa questão pessoal que eles tinham, e também conhecer ou reconhecer gêneros e textos que eles já trabalharam antes de uma forma diferente. Eu sempre tentei trabalhar de forma dinâmica, eu não começava os encontros diretamente com o que a gente ia fazer, eu tentava sempre levar uma dinâmica, uma brincadeira, assim, para eles se ambientarem no que ia acontecer e aí, de fato, escreverem, de fato, serem apresentados ao tema da aula, por assim dizer. Uma das dinâmicas que eles mais gostaram foi a dinâmica do passa e repassa, que era uma dinâmica onde eles tinham que continuar o texto um do outro, e no final eu lia esses textos, e obviamente eram textos sem sentido, porque cada um escrevia uma coisa, e aí eles tiveram um pouco da ideia do que é a continuidade de um texto, de que forma um texto deve ser escrito para que ele seja bem entendido. Então, assim, puxando deles mesmo, eu tentei, o projeto, me possibilitou realizar essas atividades. E falando da extensão em si, da importância da extensão, eu acho que foi uma experiência que me ensinou muito, principalmente essa troca, como essa troca é importante, como a vivência em sala de aula é particular, não é sempre uma coisa, não é sempre igual, todo dia acontece uma coisa. Às vezes eu planejava 2 atividades num dia, mas não dava porque a turma não estava naquele clima. Então, assim, a extensão foi importante, principalmente por isso, porque eu pude vivenciar, eu pude ter certa independência para ver a dinâmica da turma, ver a dinâmica da sala de aula, Então, é uma experiência que me ensinou muito e que me ensina ainda e que eu acho extremamente importante. É extremamente importante a gente poder aplicar na prática o que a gente aprende na graduação. Então, eu acho que foi uma experiência muito rica.